O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, presente aqui no santuário, a liturgia de hoje traz questões existenciais. Por que nós sofremos? Qual é o objetivo do sofrimento da nossa vida? Por que Deus permite que nós passamos por tantas provações? São as perguntas que é da própria existência humana. Quer dizer, como então compreender todo esse mistério que Deus quer a salvação de cada um de nós, que Deus ama cada um de nós? Então vejamos as leituras de hoje. A primeira leitura de Jó traz algo importante para a gente compreender o mistério do sofrimento. Olha, se tem uma pessoa que sofreu, foi Jó. A sua história vale a pena ler o livro completo. Mas ele era uma pessoa que tinha tudo, tinha uma família, tinha bens, era fiel a Deus. E de uma hora para outra foi perdendo tudo, perdeu tudo que podia. Sobrou alguns amigos, e estes ainda questionavam a ele. Dizia assim: por que Deus, você não é tão fiel? Por que Deus não te ajuda? Por que você está sofrendo tanto? No fundo, são perguntas que todos nós fazemos. Eu sou bom, eu rezo, por que eu sofro? Tem pessoas aí que são tão más e não sofrem. Você que pensa. Porque no fundo, todos nós sofremos. Todos nós temos o sofrimento próprio de cada um. E Jó, então, perde tudo, mas ele tem uma fidelidade muito a Deus. Ele briga com Deus, literalmente. Fala que Deus é injusto, como que ele que procurava sempre ser uma pessoa boa, estava sofrendo tanto? Mas aí vem uma resposta muito profunda. Depois, no final do livro, vocês vão perceber que ele recupera tudo e tem uma plena relação com Deus de intimidade. Mas a leitura mostra para nós algo importante. Jó passa de um Deus que era impessoal, um Deus que ele tinha uma devoção, mas não tinha uma intimidade. Com o sofrimento, ele ficou nu diante do Senhor. E aí começou uma relação de quê? De tete a tete. Uma relação pessoal. É uma relação de intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós somos assim, a gente tem uma intimidade, mas é uma intimidade muito distante. Ou uma relação de Deus como ele lá e eu aqui. E ele não interfere na minha vida, a não ser quando eu estou sofrendo que eu reclamo. Por que, Senhor, eu? Por que não é fulano? Então, muitas vezes, Jó, ele teve que sofrer tudo isto para compreender a sua própria existência. E aí ele começa uma relação de intimidade com Deus, e Deus restitui tudo a ele, muitas vezes mais.
Então, o que nós precisamos aprender de tudo isso? Vários filósofos, teólogos, todo mundo já trabalhou a questão do sofrimento. Só que, no fundo, ninguém deu uma resposta objetiva. Porque todo o sofrimento está ligado ao quê? À condição do humano. E como resolver tudo isso? Nós só passamos por sofrimento e temos coragem de enfrentar o sofrimento porque nós temos fé. Então, a base de tudo, diferente de qualquer sofrimento que nós passamos, dizer assim: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Não deixa eu me perder nos meus sofrimentos, nas minhas angústias diárias. Então, Jó tinha isso. Ele passa, então, para viver essa experiência com Deus, de intimidade, e se tornou uma nova pessoa. O sofrimento já não era tão difícil na sua vida. E até os amigos eram questionados. Questionava ele, porque por que você... E como acontece conosco também. Ah, você vai na igreja, você é rezo, por que você está sofrendo desse jeito? É porque Deus quer. Cuidado com essas afirmações. Deus permite certas situações de sofrimento para a nossa conversão. Porque você já ouviu dizer, né? Como diz... assim, ou a gente se converte pelo amor ou pela dor. Então é muito melhor pelo amor e continuar a luta de cada dia, porque nós somos fiéis a Deus. E aí o que o salmista diz para nós? Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Primeiro a gente tem que reconhecer que a bondade vem de Deus. E é Ele que nos fortalece. Coração aqui não é sentimento, é algo muito mais profundo, é a vida. Na Sagrada Escritura, quando fala de coração, está entendendo que aonde brota a vida, aonde tudo vem, a vida do homem está resumida no coração. Não é a mente, é o coração, porque ali passa todo o nosso ser, tudo que nós sentimos. Então aí fala que Deus conforta, ou seja, o nosso coração, a nossa intimidade, a nossa vida pessoal. Mas para fazer isso a gente precisa de muita meditação, muito silêncio, muita vida interior. Será que a gente consegue fazer uma experiência de meia hora de silêncio, só fechar os olhos e ficar quietinho, sem dormir? E aí a gente deixar aquele interior nosso, gente, a mente da gente, ó, falei com uma pessoa, falei, eu não consigo não, falei, começa que você consegue. E depois você vai silenciando, porque, gente, nós temos medo de ouvir o nosso interior, ou seja, o nosso ser, o nosso coração. Porque lá está tanta coisa, boas e ruins. Então a gente tem que aprender o que? Administrar a nossa vida pessoal. Alguém me disse, Frei, eu tenho tantos conflitos e isso. Eu falei, olha, os conflitos que você tem é que você criou. Porque você não consegue olhar para você mesmo. Quer dizer, quando você voltar para o seu interior e perceber que muitas coisas você está criando, como sistema de defesa, você vai ser uma pessoa mais harmonizada. E ela tem feito isso e já melhorou muito. Mas precisou fazer silêncio. Precisa fazer meditação, né? A gente precisa meditar mais a nossa própria existência. Então, por que o sofrimento existe? Para nós nos ajudar muitas vezes a recuperar, a se tornar pessoas melhores. O Evangelho, o Salmo, a segunda leitura de hoje, traz algo importante, São Paulo dizendo que pregar o Evangelho deve ser missão de todos nós. E assim, é pregar, ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas o que a gente entende como Evangelho? Não é o escrito. Evangelho é a vida de Jesus. Então, eu ser discípulo, ai de mim se eu não ser anunciador ou for anunciador do reino de Deus. Aí entra pela vida, pelo testemunho, e realmente é vivendo a fé. A gente testemunha Jesus é vivendo a nossa experiência de Deus. E é uma experiência, gente, muito pessoal. Ela é comunitária, mas também é pessoal. Porque tem gente que não consegue realmente viver em comunidade. Esse dia alguém falou assim, Frei, para me livrar dos meus problemas, eu só for para uma ilha. Eu falei, os seus problemas vão com você, porque o problema é você. Não é o lugar que a gente está, gente. Entenderam o que eu quero dizer? O problema que a gente cria, as dificuldades que a gente cria, não está no outro, é eu mesmo que tenho que me olhar. Então você pode estar numa ilha deserta, você vai para lá, mas os problemas vão junto, porque você tem que resolver os seus problemas.
suas dificuldades, seus limites. Então, muitos dos problemas não estão nos outros, está na gente mesmo. E como melhorar isso? É sendo realmente evangelizador, olhar para si mesmo, que é o tema do evangelho de hoje. O que acontece com Jesus? Ele vai visitar e ali encontra a sogra de Pedro, doente, sofrendo. Ele faz um gesto muito interessante. Ele estende a mão e toca e ela fica curada. Gente, só há muitas curas na nossa vida, basta um toque de amor, um toque de carinho. Não é tanto, muitas vezes, só remédio. O pessoal, eu que faço muita unção nos hospitais, quando você prepara, uma pessoa está preparando para o seu momento final, um toque que você faz na pessoa significa muito. Então, quando Jesus toca e estende a mão, significa acolher o outro com amor, olhar o outro, e só o amor cura, o amor transforma. Então, a gente precisa compreender isto, né? Depois, Jesus tem uma ação muito interessante, que ele faz uma ação, depois ele volta para a oração e começa uma nova fase. Então, é sempre um ir e vir. A gente fala assim, mas por que Jesus rezava? Para quê? Para compreender a vontade do Pai. Então, nós também precisamos rezar, gente. Nós precisamos ter uma vida espiritual. E aí, as nossas ações dependem da nossa vida espiritual. Ou seja, a nossa vida de igreja depende da nossa ação e vida de oração pessoal. A gente rezar em comunidade. A pandemia colocou todos vocês fechados, né? Em casa, muitas vezes. Mas como que a gente lida com isso? Pode ser um peso ou pode ser um momento oportuno de conversão. Quantas pessoas eu atendi que voltou para a igreja depois da pandemia? Porque começou a pensar no valor da existência. O que adianta o mundo se eu não tenho saúde? O que adianta ganhar tudo isso se eu perder a minha alma, que é o mais importante? E muitos reconheceram que a ação de Deus é transformadora. Então, o que Jesus faz? Cura, e uma multidão quer ver Jesus para ser curado dos seus males, dos seus demônios e de tantas outras coisas. Mas Jesus toca. Então, vamos pedir ao Senhor que Ele nos cure dos nossos males, que Ele nos dê a graça de vencermos as dificuldades como Jó, que não perdeu a esperança no Senhor. Através do amor, Deus sempre nos renova. Pedir a São José, nesse ano santo da família de São José, protetor universal da igreja, que ele nos ajude e fortaleça a nossa comunidade e nos ajude a vencer toda dor, toda dificuldade e toda doença. Amém?